O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado no fim do governo de Jair Bolsonaro. No documento, a PF afirma que o ex-presidente planejou, atuou e teve o domínio da organização criminosa. Em quase 900 páginas, o inquérito indica que a invasão aos prédios na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, foi o final de uma articulação de meses. A investigação da Polícia Federal acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 por tentativa de golpe de Estado. O material, que a partir de hoje não está mais sob sigilo, traz uma vasta documentação e conversas capturadas em celulares e computadores dos agora indiciados. Pelas conversas, houve uma articulação antes, durante e depois das eleições de 2022 para que Lula não assumisse a presidência. Pelo relatório, o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio direto sobre os atos da organização criminosa que buscava concretizar um golpe de Estado, que só não aconteceu, de acordo com a Polícia Federal, por resistência dos chefes do Exército e da Aeronáutica e da maioria do alto comando das Forças Armadas, que não cederam a pressões. Em um dos planos revelados no inquérito, os golpistas queriam anular a interrupção do processo de transição. Falavam de tropa na rua e escreveram, abre aspas, Lula não sobe a rampa, fecha aspas. De acordo com o relatório da Polícia Federal, o então presidente eleito Lula foi monitorado por 2 meses pelos Kids Pretos, uma tropa de elite do Exército. O monitoramento foi iniciado em meados de novembro de 2022, com equipes formadas por militares das Forças Especiais do Exército, vigiando o itinerário de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o emprego de recursos do Batalhão de Ações e estrutura do Exército. O relatório traz 8 pontos colocados como provas da atuação do ex-presidente Bolsonaro na trama golpista. A primeira prova apresentada diz respeito à reunião feita no Palácio do Planalto com ministros em julho de 2022 para disseminar mentiras sobre as urnas eletrônicas e fraudes nas eleições. A segunda prova é a representação eleitoral apresentada pelo PL, partido de Bolsonaro, com o consentimento do ex-presidente, depois do segundo turno, com dados inconsistentes para questionar o resultado de mais de 200 mil urnas no segundo turno. A terceira prova apresentada é a pressão feita em direção ao então comandante do Exército, Freire Gomes, para que acatasse ao golpe. Em quarto lugar, a Polícia Federal afirma que, com o apoio do núcleo jurídico, Bolsonaro elaborou o decreto conhecido como Minuta Golpista, que previa a ruptura institucional e a posse de Lula como presidente eleito. Como quinto ponto, os investigadores revelaram que colheram dados de entrada e saída de visitantes do Palácio do Alvorada, diálogos de integrantes do núcleo próximo de Bolsonaro, datas e locais de reuniões que indicam que Bolsonaro tinha conhecimento da operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que previa o uso de explosivos e veneno para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, além do plano Copa 2022, que previa capturar Moraes. O sexto ponto tem a ver com a reunião convocada por Bolsonaro em dezembro de 22 com os comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta que abriria espaço para um golpe de Estado e que pressionaria os militares a aderirem. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrários, enquanto da Marinha, Almir Garnier, concordou, colocando as tropas à disposição do presidente. O sétimo item listado pela Polícia Federal é da ida do ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general da Reserva Mário Fernandes, ao Palácio da Alvorada, em 9 de novembro de 2022, depois de elaborar e imprimir o documento no Palácio do Planalto, que previa um plano de golpe. Segundo a PF, Bolsonaro estava no local. E a oitava prova é a reunião de Bolsonaro no dia 9 de dezembro de 22 com o general Estevão Teófilo, que aceitou capitanear as tropas caso o então presidente assinasse o decreto golpista. O inquérito também responsabiliza o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto, que era o vice na chapa de Jair Bolsonaro na disputa daquele ano, como participante tanto do grupo que incitava militares a aderirem ao golpe de Estado, quanto do núcleo de oficiais de alta patente que definiam o que fazer.
A Polícia Federal descreveu ao todo 6 grupos de atuação e indicou quem estava em cada grupo e o que cada um fazia.